O milagre de Fernando, quando a fé venceu a esclerose tuberosa. Fernando tinha apenas 9 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família: esclerose tuberosa, uma doença genética rara que causa tumores benignos em órgãos vitais, principalmente no cérebro. Os sintomas começaram com crises epiléticas frequentes, atraso no desenvolvimento e manchas claras na pele. Os médicos foram claros: não havia cura. Os remédios apenas controlavam as crises, mas os tumores continuavam crescendo. A mãe de Fernando, Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, chorava todas as noites, pedindo a Deus uma resposta. O pai, seu João, um pedreiro de mãos calejadas, fazia horas extras para pagar os medicamentos, mas o desespero os consumia. Foi então que a vizinha, Dona Rosa, uma irmã da congregação cristã no Brasil, aproximou-se deles com um convite humilde: venham conosco na reunião. Lá, Deus ouve e responde. Dona Maria, que sempre teve fé, mas nunca frequentara uma igreja com regularidade, aceitou. Seu João, cético, foi apenas para não deixá-la sozinha. Naquela noite, eles entraram na pequena sala de reunião da CCB, um lugar simples, sem luxos, onde os irmãos e irmãs se vestiam com modéstia e o silêncio era quebrado apenas pelos hinos cantados à capela, sem instrumentos. Fernando, frágil e sonolento por causa dos remédios, sentou-se ao lado da mãe. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Ele leu passagens da Bíblia e falou sobre a fé que move montanhas. Quando chegou o momento das orações, os irmãos se ajoelharam. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos e pediu: Senhor, tem piedade do meu filho. Eu não sei mais o que fazer. O ancião aproximou-se, impôs as mãos sobre a cabeça de Fernando e orou com uma fé que Dona Maria nunca havia visto antes. Pai Celestial, Tu és o Deus dos milagres. Curai este menino, em nome de Jesus. Os irmãos ao redor repetiam amém em voz baixa, mas firme. Fernando, que mal conseguia ficar acordado, sentiu algo estranho. Uma paz que não vinha dos remédios. Quando se levantaram para o testemunho, uma irmã contou como Deus a livrara de uma doença grave. Outra falou da providência em meio à falta. Dona Maria sentiu o coração aquecer. Se Deus fez por elas, pode fazer por nós, pensou. As semanas passaram, e Fernando continuou indo às reuniões. Os irmãos o recebiam com carinho, sem alarde, como faz a CCB, com simplicidade e amor. Num domingo, durante a Santa Ceia, Fernando observou o pão e o vinho sendo repartidos, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. O ancião explicou: isto é a memória do sacrifício de Jesus, que nos dá vida. Aquela verdade penetrou no coração do menino. Ele não entendia tudo, mas sentia que Deus estava perto. Uma noite, durante uma reunião de oração, Fernando teve uma crise epilética. Os irmãos não entraram em pânico. Ajoelharam-se ao seu redor e oraram. Dona Maria, desesperada, clamou: Senhor, não deixe meu filho sofrer. De repente, como um sopro, a crise parou. Fernando abriu os olhos, confuso, mas lento. O ancião olhou para ele e disse: Deus está operando, irmão. Não desanime. Na semana seguinte, levaram Fernando ao médico para um check-up de rotina. A neurologista, após examinar as ressonâncias, franziu a testa. Isso não faz sentido, murmurou. Os tumores haviam diminuído. Não era uma melhora pequena, era uma redução significativa. Continuem o tratamento, mas, isto é incomum, disse a médica, sem explicação. Dona Maria soube, no fundo da alma, que aquilo era mais que medicina. Era Deus. O milagre não aconteceu de uma vez. Foi um processo. A cada reunião, a cada oração, a cada hino cantado com fé, Fernando ia melhorando. As crises diminuíram até quase desaparecerem. Os exames seguintes mostravam os tumores regredindo, até que, 2 anos depois, a médica o declarou livre da doença. Não há mais sinais ativos de esclerose tuberosa, disse, atônita. Isso não tem explicação científica. Naquele domingo, Fernando deu seu testemunho na CCB. De pé, como é o costume, com voz trêmula mas firme, ele contou como Deus o curou. Eu não entendo tudo, mas sei que Jesus me tocou, disse. Os irmãos choravam. O ancião sorriu e lembrou: a fé não é ver para crer.
É crer para ver. Fernando foi batizado nas águas pouco tempo depois, num rio limpo, cercado pelos irmãos que oraram por ele. Quando emergiu da água, sentiu uma alegria que não podia explicar. Não era só a cura física. Era a certeza de que Deus o havia adotado como filho. Anos se passaram. Fernando cresceu, tornou-se um jovem dedicado à igreja, ajudando nas reuniões, visitando os doentes, levando a mesma esperança que um dia recebeu. Seu João e Dona Maria nunca mais deixaram de frequentar a CCB. Aprenderam que, na simplicidade daquela igreja, havia um poder que o mundo não podia oferecer. A lição que Fernando carrega até hoje é esta: Deus não precisa de grandes coisas para fazer milagres. Ele só precisa de um coração que confia. A CCB não tem luxos, não tem shows, não tem fama. Mas tem a presença de Deus. E isso é suficiente. Até hoje, quando Fernando canta os hinos sem acompanhamento, quando ouve o ancião ler a Bíblia, quando vê os irmãos ajoelhados em oração, ele se lembra: o maior milagre não foi só a cura do seu corpo, mas a transformação da sua alma. E isso, nenhum médico poderia explicar. Fernando cresceu na igreja, mas a vida não deixou de trazer provas. Aos 25 anos, depois de anos trabalhando como ajudante de pedreiro para sustentar a família, ele recebeu um diagnóstico que abalou todos: uma doença degenerativa nos ossos, que os médicos disseram que em pouco tempo o deixaria impossibilitado de andar. Os exames eram claros, as dores já começavam a limitar seus movimentos. Mas Fernando não esmoreceu. Ele se lembrava daquela noite em que, ainda menino, sentiu o toque de Deus. Se antes ele havia operado um milagre, por que não faria de novo? Dona Maria, com lágrimas nos olhos, apertava as mãos do filho: vamos orar, meu filho. O mesmo Deus que te curou da febre vai te curar agora. E assim foi. Todas as noites, a família se reunia em casa, depois das reuniões na CCB, e clamava. Os irmãos da igreja também se uniram, impulsionados pela fé que já tinham visto agir na vida daquele jovem. Não eram palavras vazias, não eram promessas sem fundamento. Era a mesma fé que havia mudado o rumo daquela família anos antes. 3 meses depois, Fernando voltou ao médico para um novo exame. O especialista, incrédulo, olhou as imagens e balançou a cabeça: isso não faz sentido. A degeneração parou. Não há progressão da doença. É como se algo tivesse interrompido o processo. Fernando sorriu, porque ele sabia muito bem o que havia acontecido. Não era a medicina, não era sorte. Era o mesmo Deus que opera milagres na simplicidade, sem alarde, mas com poder. Hoje, Fernando não só caminha sem dor, como ajuda a construir não apenas casas de alvenaria, mas também vidas. Ele é um dos responsáveis por levar os jovens da comunidade para a igreja, mostrando a eles que, onde o mundo vê limites, Deus vê oportunidades. Muitos já testemunharam curas e livramentos através das suas orações, porque ele aprendeu que a fé não é só para receber, mas para repartir. Seu João, agora um ancião na igreja, costuma dizer aos novos irmãos: quando você menos espera, Deus age. Não é na hora que a gente marca, não é do jeito que a gente quer, mas é sempre no momento certo. E quando ele age, não há dúvida, é ele. Dona Maria, com suas mãos ainda marcadas pelo trabalho duro, mas o coração leve, sempre completa: a CCB não tem paredes de ouro, mas tem algo que nenhum dinheiro compra: a presença do Espírito Santo. E isso muda tudo. Fernando, agora com sua própria família, ensina aos filhos o mesmo que aprendeu: que os milagres não são coisas do passado, nem privilégio de poucos. São para quem crê, para quem persiste, para quem não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. E toda vez que ele entra na igreja, sente aquele cheiro de café simples servido depois da reunião, ouve os hinos cantados com voz firme pelos irmãos, ele sabe: ali, entre pessoas comuns, está o lugar onde Deus escolheu se revelar. Não com fogos de artifício, mas com vidas transformadas. Porque no final, o maior testemunho não são as curas, que embora elas sejam reais, mas a paz que enche o coração de quem confia. E isso, só Jesus pode dar. A vida de Fernando mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho notavam a diferença. Ele, que antes chegava cansado, com olheiras e um peso nos ombros, agora chegava com um sorriso que não era forçado, uma calma que não vinha de férias ou de um salário maior. Era algo mais profundo. Um dia, um deles, o seu João,
um homem de quase 60 anos, cheio de dores nas costas e uma amargura que carregava há décadas, puxou-o de lado no intervalo do almoço. Fernando, o que aconteceu com você? Parece que trocou de vida. Até a voz mudou. Fernando não hesitou. Sabia que aquela era uma porta que Deus estava abrindo. Seu João, eu só encontrei um lugar onde Deus ouve a gente de verdade. Não é teoria, não é religião vazia. É real. E se o Senhor quiser, eu levo o Senhor lá. O velho olhou para o chão, coçando a barba grisalha. Já tentei de tudo, meu filho. Remédio, médico, benzedura. Nada adianta. Essas dores me acabam. E o pior não é nem a dor, é a raiva que sinto de tudo. Fernando conhecia bem aquela raiva. Lembrava-se das noites em que xingava Deus, achando que ele tinha se esquecido dele. Mas agora, ele podia falar com propriedade. Eu também achei que não tinha jeito. Mas tem, seu João. Tem sim. No domingo seguinte, Fernando chegou cedo na Universal, como sempre. Mas dessa vez, não sentou nos bancos da frente. Ficou perto da entrada, esperando. Quando viu seu João entrar, encabulado, com as mãos nos bolsos e os olhos desconfiados, foi ao seu encontro. Vamos, seu João. Hoje o Senhor vai ver que Deus não desistiu de você. O culto começou como sempre, com louvor forte, pessoas levantando as mãos, outras chorando. O pastor falava sobre a fé que move montanhas, e Fernando via o seu João se mexendo no banco, incomodado não pela cadeira, mas pela batalha interna. Será que isso é para mim? Ele devia estar pensando. Quando chegou o momento da oração, o pastor chamou os que precisavam de um milagre para vir à frente. Fernando segurou o braço do velho, que resistia. Vamos, seu João. A fé não é para quem está bem. É para quem está quebrado. E lá foi ele, arrastando os pés, as costas curvadas pela dor e pela vida. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, o seu João não sentiu nada a princípio. Só o calor das mãos, o barulho das vozes ao redor. Mas então, como uma onda, veio uma coisa que ele não sabia explicar, uma leveza. Não era alívio da dor ainda, mas uma certeza de que, naquele exato momento, ele não estava sozinho. De repente, como se alguém tivesse desligado uma chave, a dor sumiu. Não foi aos poucos. Foi de uma vez. O seu João se endireitou, assustado. Tocou as costas, moveu o pescoço, como se não acreditasse. Os olhos se encheram d'água não de dor, mas de espanto. Meu Deus, foi tudo o que conseguiu dizer. A igreja inteira explodiu em glórias. Fernando abraçou o velho, que tremia. Não era emoção passageira. Era o encontro com algo que ele havia procurado a vida inteira sem saber o nome, a presença de Deus. Na semana seguinte, o seu João voltou. E dessa vez, não foi sozinho. Trouxe a esposa, uma mulher de olhos cansados e mãos marcadas pelo trabalho. Trouxe também o filho, um rapaz que havia se perdido nas ruas, viciado em coisas que só traziam destruição. E assim, como Fernando anos antes, eles começaram a descobrir que milagre não é só cura física. É família restaurada, é filho que volta para casa, é casamento que renasce das cinzas. Anos se passaram. Fernando, agora um obreiro na igreja, via aquelas histórias se repetirem como ondas do mar, sempre diferentes, sempre iguais no essencial. Pessoas chegando arrastadas pelo desespero, saindo de cabeça erguida. Não porque a vida tinha ficado fácil, os problemas não sumiam como mágica, mas porque agora elas tinham algo que nenhum problema podia tirar, a certeza de que não estavam sozinhas. Certa vez, uma jovem chamada Marisa entrou na igreja com o rosto inchado de tanto chorar. Havia descoberto uma doença grave, e os médicos davam poucas esperanças. Ela sentou no fundo, como se quisesse se esconder de Deus. Mas Deus não precisa de holofotes para enxergar a gente. Durante a pregação, o pastor parou de repente, apontou para ela e disse: Você ali, de blusa azul. Deus está falando que a sua história não termina aqui. Levante e venha. Marisa congelou. Como ele sabia? Como podia ter certeza? Mas algo dentro dela, mais forte que o medo, a fez se levantar. Tremendo, foi até a frente.
quando o pastor orou por ela, não houve relâmpagos nem vozes do céu. Só uma paz tão grande que ela soube, sem sombra de dúvida, estava curada. Os exames depois confirmaram. Os médicos, espantados, disseram que era remissão espontânea. Mas Marisa sabia a verdade, não tinha sido espontâneo. Tinha sido Deus. Essas histórias, Fernando as guardava no coração como tesouros. Porque cada uma delas era a prova de que a Universal não era só um prédio, não era só uma instituição. Era um lugar onde Deus escolheu operar, onde o impossível vira possível para quem crê. E toda vez que ele via um novo rosto entrando pela porta, com os olhos cheios de dúvida ou de dor, ele sorria por dentro. Sabia que ali, naquela igreja simples, entre pessoas comuns, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, vidas são transformadas para sempre. Era uma tarde de sábado quando Fernando viu Clara entrar pela primeira vez na Universal. Ela arrastava os pés como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Os cabelos, antes bem cuidados, estavam desalinhados, e os olhos, antes brilhantes, agora pareciam apagados pela tristeza. Sentou-se no fundo, como se quisesse passar despercebida, mas Fernando reconheceu naquele olhar a mesma dor que já tinha visto em tantos outros. Ela não chorou. Não levantou as mãos. Só ficou ali, imóvel, como se nem mesmo a esperança tivesse forças para mover seus braços. Mas Fernando sabia, quando uma pessoa entra na igreja, mesmo que seja só para sentar em silêncio, já é o primeiro passo para o milagre. Naquele dia, o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que só precisou tocar na orla das vestes de Jesus para ser curada. Às vezes, a gente acha que precisa de grandes palavras ou gestos para ser ouvido por Deus, disse ele, olhando diretamente para Clara, como se só ela estivesse na igreja. Mas basta um toque de fé. Basta você estar aqui. Clara não se mexeu, mas algo dentro dela se mexeu. Uma pequena centelha, quase imperceptível, como uma vela que tenta acender no meio da escuridão. No final do culto, quando o pastor chamou quem precisava de oração, ela continuou sentada. Fernando, que já tinha visto esse mesmo cenário tantas vezes, aproximou-se com calma. Posso orar por você, irmã? Clara hesitou, mas então assentiu, como se não tivesse mais forças para dizer não. Ele colocou a mão em seu ombro e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé simples que tinha visto transformar vidas. Senhor, a senhora conhece a dor dela. O Senhor sabe o que ela está passando. Mas hoje, neste lugar, o Senhor vai tocar nela. Porque aqui, o Senhor faz o que é impossível para o homem. Clara não sentiu nada no primeiro segundo. Nem no segundo. Mas então, como um rio que rompe uma barreira, algo dentro dela começou a se quebrar. Primeiro, foi um soluço abafado. Depois, lágrimas que ela nem sabia que ainda tinha. E, por fim, um choro que parecia vir de um lugar tão profundo que doía, mas também aliviava. As pessoas ao redor não a julgaram. Algumas se aproximaram, colocando as mãos sobre ela, orando em voz baixa. Outras só observavam, porque sabiam, aquele era um momento sagrado. Era Deus agindo. Quando Clara finalmente levantou a cabeça, os olhos não estavam mais vazios. Havia uma luz ali, pequena, mas real. Eu não aguentava mais, ela confessou, enxugando as lágrimas. Vim aqui porque não tinha mais para onde ir. Fernando sorriu. Mas você veio. E isso já é a vitória. Nos dias que seguiram, Clara voltou. Não porque alguém a obrigou, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia um lugar para ela. A cada culto, a cada oração, a cada palavra de fé, ela ia se soltando um pouco mais das correntes que a prendiam. Até que, numa noite de quinta-feira, durante a corrente da fé, algo aconteceu. Ela estava orando, quando de repente sentiu como se uma mão invisível a envolvesse. Não foi um arrepio, não foi uma emoção passageira. Foi uma certeza. Uma voz que não era voz, mas que ela ouviu no mais profundo do seu ser: você está livre. E então, como se um fardo de anos fosse tirado de suas costas, Clara sentiu o corpo leve. Os pensamentos que a atormentavam se foram. A angústia que a sufocava desapareceu. Ela abriu os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, respirou sem dor.
Naquela noite, ela não precisou de exames para saber que tinha sido curada. Não precisou de provas. Porque quando Deus toca uma vida, a pessoa sabe. E Clara sabia. Quando saiu da igreja naquela noite, o céu estava estrelado. Ela olhou para cima e sorriu, porque agora entendia o que Fernando sempre dizia: a Universal não era só um lugar. Era um portal. Um lugar onde o céu se encontrava com a terra, onde Deus estendia a mão para quem ainda tinha forças para alcançá-la. E Clara, que tinha entrado arrastando os pés, agora caminhava com passos firmes. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não só transforma a situação. Ele transforma a pessoa. Para sempre. Clara chegou em casa naquela noite com um brilho diferente nos olhos. Sua mãe, que há meses só via lágrimas e desespero, abriu a porta e parou, sem acreditar no que via. A filha que tinha saído de casa algumas horas antes, curvada pela dor e pela derrota, agora estava de pé, ereta, com um sorriso que parecia iluminar até as paredes da pequena casa. Mãe, eu estou curada, disse Clara, com uma voz firme que a própria mãe não reconhecia. A mulher, de início, pensou que fosse mais uma ilusão da filha, um momento de alívio passageiro que logo daria lugar à realidade cruel. Mas quando Clara estendeu os braços, girando o corpo sem nenhuma careta de dor, quando ela se ajoelhou e se levantou com facilidade, a mãe caiu de joelhos e começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Como? Como isso aconteceu? Perguntou, enquanto abraçava a filha com força. Clara contou tudo. Falou do pastor que orou com autoridade, das mãos que a seguraram quando ela pensou que ia desabar, da paz que invadiu seu coração no meio da dor. Mas mais do que as palavras, foi a mudança visível em seu corpo que convenceu a mãe. Ela tocou a barriga da filha, antes inchada e dolorida, e sentiu apenas a maciez de uma pele saudável. Os nós dos dedos, antes deformados pela artrite, estavam flexíveis. Clara moveu as mãos como se estivesse testando um presente novo, e a mãe não conseguiu conter a emoção. Deus é real, mãe. Ele me tocou, disse Clara, com os olhos brilhando. No dia seguinte, Clara voltou à Universal. Não mais como uma pessoa que buscava um milagre, mas como alguém que tinha um testemunho para dar. Quando subiu ao púlpito, muitas pessoas na igreja já a conheciam, afinal, ela tinha sido levada até ali por irmãos que a viram desfalecer na calçada semanas antes. Agora, elas a viam de pé, forte, falando com uma convicção que só quem experimentou o sobrenatural pode ter. Eu vim aqui quebrada, sem esperança, disse Clara, segurando o microfone com mãos que já não tremiam. Mas Deus não só me curou. Ele me deu uma nova vida. Se alguém aqui está sofrendo, se alguém acha que não tem mais jeito, eu estou aqui para dizer, tem sim. Porque onde o homem diz o é impossível, Deus diz o eu já fiz. As palavras dela ecoaram no coração de muitos. Uma senhora na última fileira, que lutava contra um câncer há anos, começou a chorar. Um homem que tinha perdido o emprego e a fé se levantou, como se algo dentro dele tivesse sido despertado. E enquanto Clara falava, o pastor sorria, porque sabia que aquele não era apenas mais um testemunho, era uma prova viva de que a fé, quando colocada nas mãos de Deus, move o impossível. Nos dias que seguiram, a vida de Clara virou um exemplo na igreja e além dela. Médicos que antes davam diagnósticos sem esperança agora a examinavam e balançavam a cabeça, sem explicação. Vizinhos que a haviam passar na rua paravam para perguntar o que tinha acontecido. E Clara, sem vergonha, respondia: foi Jesus. Na Universal, ele me encontrou. Sua mãe, que nunca tinha pisado numa igreja, começou a acompanhá-la aos cultos. Seu irmão, que vivia nas ruas, apareceu um dia na porta da Universal, chamado por algo que não sabia explicar. E Clara, que antes se sentia sozinha no mundo, agora tinha uma família não só de sangue, mas de fé. Um ano depois, Clara estava de volta ao púlpito, mas dessa vez não era para contar sua cura. Era para batizar sua mãe, que tinha entregado a vida a Cristo. Enquanto a água escorria pelo rosto daquela mulher que já tinha chorado tanto, Clara sorria, porque sabia que aquele era só o começo. O milagre que começou com ela tinha se multiplicado, como uma semente plantada em terra boa. E assim, a história de Clara se tornou mais do que um testemunho. Virou um lembrete para todos que ouviram, que Deus não muda só as circunstâncias, Ele muda pessoas. Que a Universal não é só um lugar de oração, é um lugar de encontro com aquele que faz o impossível.
E que, quando Deus opera, nada volta a ser como antes. Porque Ele não só cura. Ele transforma. Ele não só libera. Ele renova. E isso, ninguém, nem doença, nem dúvida, nem desespero, pode apagar. O milagre completo. Aquele batismo foi como um selo divino, não apenas sobre a vida de Clara, mas sobre toda a sua família. Nos meses seguintes, sua mãe, antes amargurada pela dor de ver a filha doente, tornou-se uma mulher de fé inabalável. Os médicos, que um dia haviam dado a Clara poucos meses de vida, agora a declaravam livre da doença, sem explicação científica. Seu corpo, antes fraco, ganhara força, e seus exames, antes sombrios, brilhavam com resultados que desafiavam a lógica. Mas o verdadeiro milagre não estava apenas na cura física. Estava no lar que se reconstruía. Seu pai, cético por anos, começou a frequentar os cultos, silencioso a princípio, até que uma noite, entre lágrimas, entregou seu coração a Deus. Até seu irmão mais novo, que crescerá ouvindo que Deus não existia, agora orava antes de dormir, com a mesma fé pura que Clara tinha quando criança. A igreja local se encheu de pessoas que vinham não só por curiosidade, mas por esperança. Muitos traziam suas próprias dores, doenças, vícios, lutos e saíam diferentes, como se o mesmo fogo que tocará Clara os tivesse alcançado. Ela, que já fora símbolo de sofrimento, tornou-se símbolo de que Deus escreve finais novos. Não porque apaga as cicatrizes, mas porque as transforma em testemunhos. A reflexão que ficou. Anos depois, Clara olhava para trás e via que o milagre nunca foi só dela. Foi de uma mãe que reencontrou a alegria, de um pai que redescobertiu a paz, de uma família que aprendeu a orar junta. Foi a prova de que Deus não age em partes, Ele restaura tudo. Às vezes, o maior milagre não é o corpo sarado, mas a alma que se levanta. Não é a doença que some, mas a fé que nasce onde só havia medo. A lição que ecoa. Se hoje você está olhando para suas batalhas e perguntando onde está meu milagre, lembre-se de Clara: Deus não se apressa, mas também não se atrasa. Ele não muda apenas o que você vive, mas quem você é no processo. O milagre pode começar em você como uma semente pequena, mas não terminará aí. Porque quando Deus toca uma vida, Ele quer tocar muitas. E o que Ele transforma, ninguém, nem o tempo, nem a dúvida, pode desmanchar. Assim, a história de Clara não terminou com uma cura. Terminou com um começo, o de uma vida que, agora, existia para mostrar a outros que, mesmo nas noites mais longas, a manhã de Deus sempre chega. E ela é mais bela do que sonhamos.